Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio do podcast da Escola de RH Sistêmico. Eu estou como José Rodolfo Grou e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios em Moema, São Paulo, para conversar comigo um cara fantástico, um profissional exemplar, um grande amigo e uma pessoa muito iluminada, que é o Rodrigo Camargo. Ele é palestrante, ele é profissional da área de desenvolvimento humano e a gente vai falar sobre gestão de pessoas, liderança, equipe e resultados, mas com base no pensamento sistêmico complexo e na espiritualidade. Rodrigo, meu irmão, seja bem-vindo. Te agradeço a tua disponibilidade e se apresente para o pessoal que vai acompanhar a gente nesse bate-papo. Eu que te agradeço, meu irmão. Agradeço muito pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com você. Quero também dar boas-vindas aí para a galera que está assistindo a gente também, que for assistir esse podcast. E, cara, o Rodrigo, treinador, palestrante, pai, amigo, eu acho que pessoas é o que me moveu desde criança, né? Então, eu sou publicitário formado, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, empresas na área de trade marketing, empresas multinacionais, empresas da área da tecnologia, mas sempre ali, tanto na área de marketing, na área de gestão. Então, eu comecei a ser gestor de pessoas muito cedo. A partir dos 24, 25 anos já comecei a ser gestor de pessoas, então já entrei ali, já nessa jornada já de desafios, né, com pessoas. Foi maravilhoso, errei muito, também acertei bastante. E essa jornada, ela continua sempre, né? Jornada de desenvolvimento humano, jornada de pessoas, ela continua o tempo todo. E essa minha trajetória como palestrante, como treinador, eu já atuava nas empresas, já fazia esse treinamento comportamental já com as pessoas, principalmente com os promotores, quando eu trabalhava na área de trade marketing. Foi a partir daí que, quando eu construí a minha empresa, 3 anos atrás, o meu instituto foi para continuar propagando aí esse desenvolvimento humano, todo o conhecimento que eu tenho, tanto do hard skills, mas principalmente, né, os soft skills, desde a linguagem de comunicação, liderança e o desenvolvimento contínuo de todas as pessoas aí, os colaboradores. Perfeito. Olha só, Rodrigo. As pessoas perguntam muito para mim assim, como que eu faço para equilibrar o meu modus operandi enquanto empresário, cobrando resultado, planejamento, alinhamento, acompanhamento das pessoas. Sou uma pessoa muito competitiva, então, assim, resultado para mim e qualidade são questões inegociáveis, mas com a espiritualidade. Porque muitos acreditam que quando a gente trabalha com uma abordagem sistêmica complexa de desenvolvimento de cognição, e quando a gente traz a espiritualidade, que no dia a dia a gente tem que ser Buda, a gente tem que ser Zen, né? E eu falo muito que, ao contrário, né? A gente é ser humano, a gente tem as nossas limitações e fragilidades. No entanto, um empresário, um profissional, um líder, que ele tem o pensamento sistêmico complexo junto com a espiritualidade, ele passa a compreender o que está por trás das questões que acontecem, que está vindo para desestabilizar, para fazer com que a entrega do resultado não aconteça, e isso faz com que, a partir do momento que a pessoa acessa essa informação, ela volta para o eixo, volta para o foco, volta para aquilo que era o propósito inicial. Mas, no entanto, não é simples a gente alinhar, a gente desenvolver essa inteligência. Então, minha pergunta para você é, como que você faz para alinhar e para equilibrar o teu lado business, corporativo, resultado, performance, com o teu lado espiritual? Muitos que me acompanham aqui e me acompanham na minha trajetória sabem o quanto que eu medito, que eu compartilho, como você vê lá quando eu estou na minha casa, lá em Maringá. Então, medito bastante e consagro ayahuasca, né? E sem contar que eu faço os meus rezos, né? Tanto xamânicos quanto os meus rezos da Bíblia, os salmos que, para mim, são extremamente fortes. O que você, Rodrigo, faz? Muito bom, ótima pergunta. E eu já vou começar falando para vocês que estão assistindo a gente aqui. Todo líder é um ser humano. Primeiro ponto. Segundo, para você liderar as pessoas, qualquer pessoa, você precisa olhar para dentro. E quando a gente fala olhar para dentro, existem uma infinidade aí de cursos maravilhosos, existem infinidade de temas importantes que as próprias empresas procuram e buscam desenvolver esses líderes, mas tem um detalhe. Se esse líder ele não se desenvolver espiritualmente, e aqui, gente, não é sobre religião que a gente está falando, é sobre espiritualidade. Por quê? É a conexão do teu ser, é a conexão com você mesmo. Você precisa silenciar a tua mente e escutar os sinais. Isso aqui não é papo motivacional que a gente está fazendo, não. Isso aqui é o que é. E aí, na sua segunda pergunta, eu vou te explicar o porquê isso, como que funciona a minha rotina. Primeiro, independente do horário, independente do que eu tenho que fazer no dia, a minha primeira rotina matinal ali, o que eu faço antes de tomar o meu café da manhã ou durante o café da manhã, são as minhas orações. E independente do que você acredita, é importante essa conexão.
Com o quê? A energia, a espiritualidade, para nos ajudar e nos apoiar nos desafios, porque não significa que a gente não vai ter desafio, não significa que não vai ser difícil os nossos dias, não significa que vai acontecer algo que vai fugir do nosso controle. A questão é como que a gente controla isso espiritualmente e se a gente está conectado com Deus. Isso é importante. Quando descobri isso, e eu tenho formação da Igreja Católica, minha família é da Igreja Católica, né? Somos dois. Você também, né? É. Eu tive uma escola muito boa, frequentei muito, durante muitos anos ali, eu consegui fazer muitos trabalhos voluntários, e ali eu já tive muitas conexões com os jovens e também com muitas pessoas precisando sim do autoconhecimento, mas a partir do momento que eu entrei no desenvolvimento humano para valer de cabeça ali, há uns 3, 4 anos atrás, para me conhecer primeiro, a espiritualidade é inevitável, a espiritualidade vir à tona. Ou seja, foi super importante para mim conhecer a medicina xamânica, conhecer, por exemplo, o meu livro que eu uso hoje em dia com as minhas orações, quando eu vejo os meus evangélicos, é um livro que todos os dias ele tem uma palavra da Bíblia e ele traz, o autor que fez esses trechos da Bíblia diário, são 365 capítulos. Muitas pessoas conhecem esse livro, sabem de que livro que eu tô falando. E conhecem esses capítulos e automaticamente, para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, é fundamental porque você pega trechos da Bíblia, ele te traz um resumo do nosso dia a dia, do cotidiano, automaticamente com a tua crença você vai lá e se conecta com Deus de manhã. É isso que eu faço. Qual que é o livro? Você lembra? Minuto de O Sabedoria? livro é Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Muito bom esse livro. Esse eu não conheço, eu vou comprar hoje. É muito bom, cara. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Todos os dias tem um capítulo, um trechinho da Bíblia, e ele traz um resumo do que significa, a tradução, né, do que significa isso pro nosso dia a dia. E aí Legal. tem sempre uma palavra-chave por dia. Perfeito. Então você pega esse trecho, aí você vai até a Bíblia, se você quiser olhar mais profundamente, você vai lá e já vai no trecho. Então, cada dia tem um versículo, tem um capítulo especial para você refletir. Então, isso, por exemplo, é o ritual que eu faço de manhã. Legal. Só que, às vezes eu faço de manhã, eu sempre faço de manhã, isso eu não abro mão, tá, gente? Porém, no decorrer do dia, quando às vezes a gente vai fazer uma reunião importante, quando a gente, por exemplo, vai encontrar alguém que a energia a gente já sabe que não é tão boa, então a gente precisa sim se recarregar, a gente precisa se abastecer, porque nós que trabalhamos com pessoas e nós que somos apaixonados por pessoas, temos muito mais probabilidade e sensibilidade a absorver essa energia das outras pessoas. Cara, é fantástico quando a gente começa a falar isso e trazer isso para o mundo corporativo, justamente porque mês passado eu fiz mais uma formação para estar atuando como eu já estou como conselheiro de empresas, e a primeira que eu fiz foi em 2012 pela Dom Cabral e voltei novamente agora para finalizar mais uma pela Dom Cabral. E uma das professoras que eu respeito muito, né, a professora doutora Elismari, ela é referência no mundo na parte de governança e na parte de conselho empresarial. E ela chegou na primeira aula nossa falando sobre as mudanças e as novas transformações, aquilo que, para quem segue o pensamento sistêmico complexo como nós, os alemães eles trazem como os Heizgeist, né? Então, ela trouxe isso e ela falou sobre a espiritualidade no trabalho. Então, nós estávamos lá em torno mais ou menos de 100 profissionais e muitos, a hora que ela começou a falar sobre espiritualidade, começaram, né, a olhar um para o outro, né, com a seguinte pergunta no semblante: como assim? E eu fiquei muito feliz, e depois eu falei para ela, porque eu levo muito, enquanto conselheiro, para as empresas, a gente começar a fazer essa conexão de espiritualidade nas práticas de gestão de pessoas e na prática do negócio. Falar de espiritualidade não é falar de religião, mas é convidar o indivíduo a se conectar, a entender a sua jornada e fazer o movimento dele para o ambiente da melhor maneira possível, porque isso melhora relacionamento, confiança, qualidade, foco, etc. E aí a pergunta que eu quero fazer para você justamente entra nessa questão de como que, na sua opinião, as empresas elas podem incorporar práticas de espiritualidade no dia a dia do trabalho. Algumas práticas que a gente faz dentro da minha empresa e eu oriento alguns clientes a fazer, de acordo com a abertura, entra desde o processo de mindfulness, desde o processo, né, de reiki. Eu tenho clientes que já fizeram e tenho clientes que fazem reiki em departamentos, né, reiki em determinadas situações da organização, espaços de conversas acolhedoras, depois conexão com a performance, aquilo que eu trago, aquilo que eu intuo pode trazer como resultado, mas partindo do ser,
né, daquilo que ele sente, não da cabeça, né, da secretária interna, né? E um outro ponto que a gente traz muito é procurar entender, e é isso o nosso método, que é o método BBC High Talent faz, como está a saúde interna e o bem-estar. Então, essas são algumas práticas que a gente faz. Você, na tua experiência, né, naquilo que você hoje executa, além disso, né, quais outras coisas que você faz? Você falou Ou faz ou orienta, entende? Você já orientou muitas coisas aí maravilhosas que algumas empresas já estão colocando em prática, isso é maravilhoso. Inclusive, se eu posso acrescentar o que você falou, essas práticas para a gente resgatar a espiritualidade, para a gente se conectar com nós mesmos e com as pessoas dentro da empresa, porque isso é importante, tá, gente? Da energia ter dentro da empresa, independente do tamanho que ela tem, tá? Isso é super importante. Tem um amigo meu, um parceiro meu, faz sound healing. Ele é um dos únicos no Brasil, onde ele foi para fora. São instrumentos sound healing, o que que é? Os nossos níveis. Ali tem o teta, a gente vai chegando nos níveis ali de energia, né? Os hertz que nós chamamos de como é que tá a tua energia, a tua frequência. E o Sound Healing, o que que ele faz? Ele, em pouquíssimo tempo, com esses instrumentos do Brasil inteiro, instrumentos do próprio Brasil, instrumentos do México, do Peru, de vários lugares do país, da Índia, através desses instrumentos, você faz um processo de meditação inicial. E depois, na sequência, quando eles começam a tocar esses instrumentos, em pouquíssimos segundos você já acessa o nível de relaxamento em muito tempo. Então, por exemplo, num processo de mindfulness, um processo de meditação, onde dependendo da pessoa, quando a pessoa, ela, ainda mais aqui na agitação de São Paulo, ela demora mais para chegar num momento de relaxamento profundo, o Sound Healing em poucos segundos já te leva numa frequência muito boa. Então, eu recomendo isso para as empresas. Eu conheço parceiros, mas tem um amigo meu em específico que eu fiz esse processo. E detalhe, o que é importante, gente, o Rodolfo também. Quando a gente recomenda algo para as pessoas, primeiro, a gente vivencia. Isso que é importante. Segundo, a gente faz o processo, e depois aprende como é que funciona para sim poder falar para vocês como que é essa experiência, tá? Então, tudo está conectado com o desenvolvimento humano, só que a gente jamais pode falar de desenvolvimento humano sem falar de espiritualidade, porque é a conexão do ser. E o detalhe, o que que eu sugiro para todas as empresas, tá? Independente de qual ferramenta que vai usar, de qual metodologia que vai usar. Inclusive, o Rodolfo citou aqui várias espetaculares que funcionam bem. Primeiro, você tem que entender ali o tamanho da tua empresa por blocos ali, por departamentos, por área. Tem um amigo meu, outra recomendação, que a empresa ela é cristã, porque o dono da empresa ele é cristão. Toda segunda-feira eles fazem uma reunião com toda a equipe, online em localidades que são fora da matriz dele. O que que eles fazem? Eles fazem uma oração, um funcionário colaborador pega o violão, eles tocam músicas cristãs antes de eles começarem a falar sobre a semana do trabalho. Então, assim, eu tô colocando mais 2 elementos fora todos os que você fez que são eficazes. Ou seja, o que não dá mais, no mundo que a gente vive hoje, que as pessoas estão cada vez mais desconectadas com as pessoas não olham mais nos olhos, as pessoas não conversam mais com essa área digital. O que que é importante eu recomendo para vocês? Apliquem ou testem, validem uma técnica de relaxamento e de conexão com os colaboradores, independente dessas ferramentas aqui que nós falamos, tá? Então, essas práticas de conexão, ela é fundamental. Por quê? Porque as pessoas, quando chegam no trabalho, algumas pessoas que demoram 2, 3 horas para chegar no trabalho, que pegam transporte público, elas já chegam estressadas no trabalho. Então, se você tem algum ritual que funcione para você, que funcione para a filosofia da tua empresa, para a cultura da tua empresa, é fundamental que vocês apliquem para ontem. Que seja uma vez por semana, que seja a cada 15 dias, mas testem, validem, apliquem, que eu tenho certeza que os resultados vão começar a aparecer. Porque nós, como empresários, e a gente trabalhou no mundo corporativo há muitos anos, nós sabemos que a linguagem corporativa, o que mais os CEOs, o que mais os diretores falam é sobre resultados, sobre metas, sobre números. Que é importante? Sim. Só que para você atingir resultado, para você chegar no número que você quer, se você não está conectado com você mesmo, se a sua espiritualidade não está em dia, você vai trocar 10 vezes da equipe e não vai acontecer os resultados que você busca. Justamente, no método BBC High Talent, nosso objetivo com a ferramenta e depois com a devolutiva e com a análise é entender como está esse bem-estar, né, esse bem-estar interno do indivíduo. Porque nós, enquanto seres humanos, nós precisamos entender que se eu tenho uma empatia que ela
porventura, está muito desfocada da realidade, aquela empatia vitimizada, isso vai refletir no comportamento das pessoas e como as pessoas elas se posicionam e se orientam para a entrega de resultado e para o relacionamento e para a condução dos processos da sua área de trabalho. Se eu tenho um colaborador que o pensamento prático é um pensamento prático também distorcido, essa pessoa ela vai olhar a estratégia da empresa, os resultados, ela fala assim, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver, ou o que eles estão pensando? Só que não está na cadeira, né? Ontem eu estava conversando à noite com uma mentorada que eu atendo e ela falou assim para mim, a minha equipe me julga, mas elas não entendem o peso que está na cadeira que eu estou, os riscos que eu tomo e as decisões que eu tomo. Isso é uma verdade, uma constante, independente de qual nível hierárquico que nós estamos. Então, quando o indivíduo não tem a empatia, pensamento prático, julgamento de sistema, não tem autoestima, autocrença, autodireção e senso de propósito, mostra muito que esse bem-estar interno está comprometido e, consequentemente, a entrega de resultado não vai acontecer. Não vai. O que é importante nós olharmos quando você traz espiritualidade, no sentido de eu não estou bem. Eu, colaborador, não estou bem. Não me sinto bem, não me sinto motivado, né? Não estou feliz, não quero sair de casa. Eu falo isso para as pessoas porque a gente precisa falar muito das nossas misérias emocionais, né? Então, pós-pandemia, eu tive burnout. No primeiro ciclo da pandemia, eu fui a pessoa que fiquei disponível para todo mundo. Sei bem o que é isso. Né? Empate alto. Sou bem. E eu adoeci. Adoeci fisicamente, porque daí foi quando eu tive Covid antes das vacinas, tive Covid em outubro, depois tive Covid em dezembro, e a de dezembro foi a mais forte, porque eu achei que eu ia, né, fazer a minha passagem para o plano espiritual, mas pedi muito para Deus e espiritualidade ele me manter aqui, porque eu sabia que eu tinha um propósito maior. Mas eu sei que eu abri muito meu campo, né, de energia, de frequência, isso que você está trazendo, que depois que a gente estuda, a gente vê o quanto que isso é verdadeiro. Rodrigo, o que a gente pode trazer, o que você pode trazer para um profissional, independentemente se seja empresário, líder, que acorda de manhã e fala assim, não quero ir trabalhar, não estou afim, meu Deus do céu, se eu pudesse eu ficava aqui. Porque o que a gente tem de profissionais no mercado de trabalho que pensam isso, mas que precisam ir para o trabalho, mas só estão de corpo físico e não integrais, os números aí mostram, né, o total que nós temos de profissionais afastados, com burnout, com depressão, etc. O que você pode deixar como uma mensagem para quem acorda e fala assim, cara, eu não quero ir trabalhar? Eu tive burnout também, pouco antes da pandemia. E quando eu tive burnout, a pandemia veio, sei lá, um mês depois, pouquíssimo tempo, assim. Quando eu digo a pandemia veio, que fechou tudo mesmo, né? E teve duas coisas que eu fiz, de fato, que me levantaram. E tem um terceiro ponto aqui que eu aprendi. Como eu fui muito conectado com pessoas, sou muito conectado com pessoas, naturalmente a gente espera a motivação das outras pessoas. A gente espera a opinião das outras pessoas. E nesse momento desafiador que eu tive da minha vida, foi ali que eu trouxe forças com o Rodrigo, comigo mesmo, para levantar sem precisar de estímulos das outras pessoas. Até porque na época da pandemia tava todo mundo precisando de apoio. Não era só o Rodrigo. E aí o que eu fiz? Primeiro, já falamos aqui bastante sobre isso, espiritualidade. Eu já fazia as minhas orações, mas eu não tinha meus rituais matinais. Eu não me conectava com a espiritualidade. Eu não fechava os meus olhos. Quando eu digo fechar os meus olhos, gente, é literalmente você fazer um retrospecto do que tá te machucando e um retrospecto do quanto você é bom, no que você é bom. Porque essa palavra vitimismo que você falou cabe bem nesse momento, porque muitas pessoas, quando a gente fala de saúde e bem-estar, que muitas empresas, e eu sei porque a gente roda pelas empresas com o nosso trabalho, e tem muitas pessoas que estão usando o bem-estar que as empresas proporcionam como muleta de que, eu não tô bem, nenhum dia eu tô bem, esperando que os psicólogos, os treinadores, os palestrantes, esperando que os empresários, esperando que as outras pessoas te peguem aqui e te coloquem pra cima. E eu sou a prova viva que pela primeira vez, há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, no começo ali da pandemia, eu me resgatei
comigo mesmo, buscando essa automotivação, primeiro com a espiritualidade. Volto a dizer, que eu intensifiquei essa minha conexão com Deus. Primeiro ponto. Segundo, nessas minhas retrospectivas, nesses meus momentos, existem 2 livros, acho que esses 2 livros eu já falei pra você, 2 livros que a minha vida, assim, também virou da noite pro dia. Eu comprei. Você comprou? Foi aquele dia que a gente conversou. É isso aí. E aí eu fui lá no shopping na Vila Olímpia, comprei e não terminei de ler, mas li ele até quase parte do final, tá? E eu recomendo pra vocês, porque Preciso voltar para ler. é muito bom esses livros, porque eles estão muito conectados com a nossa Verdade. questão cognitiva, a nossa questão cerebral, pensamentos positivos. E, gente, pensamento positivo, se vocês pegarem qualquer trecho da Bíblia, se vocês começarem a ler um pouquinho ali, vocês já vão entender que a fé, ela tá literalmente conectada ao que a gente acredita, que tá literalmente conectado à nossa positividade. Não existe fé sendo pessimista, isso não existe, tá? E o que que eu fiz? Esses 2 livros, O Poder do Subconsciente, então anotem aí, O Poder do Subconsciente e Como Mudar o Hábito de Ser Você Mesmo. É impressionante como esses 2 livros me ajudaram nessa jornada de mindset mesmo. Existem uma infinidade de livros, tá, gente, semelhantes, só que esses 2, pra mim, me deu muita clareza no sentido de que eu precisava mudar e sair de onde eu estava. Eu precisava sair de onde eu estava, porque ali eu estava na minha transição de carreira, pandemia, minha filha nasceu naquela época, perdi várias pessoas por conta do Covid. Foi um ano, assim, gente, que poderia ser o pior ano da minha vida, pra ser muito sincero. Só que eu tinha 2 opções. Ou eu era vítima, ou eu ficava chorando e me lamentando, ou eu buscava energia, forças espirituais e espirituais com ação, porque não adianta a gente pedir a Deus que nos ajude se a gente também não levantar da cama. Também não adianta. Então eu fiz esses 2, o quê? Meti a cara nos livros, retomei os meus estudos, retomei hábitos que eu não fazia e intensifiquei a espiritualidade. Ou seja, e eu faço isso até hoje porque não pense que agora tá tudo maravilhoso pra nós aqui. Muito pelo contrário. Os bastidores aqui, a gente tava conversando agora há pouco, vocês não têm ideia como que são os bastidores. Mas É vida real, né, Rodrigo? é vida real. É Mas vida a real. energia e a entrega de conteúdo que a gente tá dando aqui pra vocês é justamente porque a gente tá mantendo os nossos rituais diários. É isso. Legal. É muito importante falar o quanto é necessário o locus de controle interno, né? Porque quando o indivíduo tem locus de controle interno, a pessoa se torna responsável pelo seu sucesso, pela sua felicidade, pelas suas atitudes, pela sua busca e compreende que os fatores que acontecem no contexto externo ou interno são elementos para essa melhoria, para essa evolução e por mais que doa, a gente vai e traz a responsabilidade para nós. E quando o locus de controle está no externo, a gente entra na posição vitimista ou de não quero, a culpa é do outro e etc. Bacana. Rodrigo, existem alguns momentos que, principalmente quando eu estou em mentoria, né, com os meus clientes, com os empresários, e dependendo do movimento que a empresa está, e a gente entra numa conversa muito mais profunda, eu faço algumas perguntas que às vezes eles devem pensar assim, meu, o que esse cara tomou hoje cedo? E eu quero fazer essa pergunta para você. Se hoje você tivesse a oportunidade de encontrar Deus na sua frente, pode ser vivo ou não vivo, estando nessa jornada ou não, o que você falaria? Falaria pra ele me deixar viver mais um pouco, o tempo que ele quiser, mas que viva mais um pouco, pra cumprir o que eu tenho pra fazer aqui. Uma coisa eu tenho clareza, que o que eu vim fazer aqui não é algo pro Rodrigo, é muito maior do que o Rodolfo, muito maior do que o Rodrigo. Então, para ele me dar mais sabedoria, para me dar mais discernimento para poder entender as mensagens dele, porque às vezes ficam confusas, às vezes a nossa cabeça, cara, essa mensagem é uma mensagem divina ou é uma mensagem, como que é isso aqui? E terceiro, para as pessoas estarem mais abertas para receber carinho, para receber abraço, para receber amor. Na verdade, eu falo isso para ele, cara, todos os dias. Tem dias que são muito difíceis, porque eu peço isso para ele. Eu tenho certeza que ele tá me escutando. Só que
Acabou de acontecer, né, agora recente, um caso aí no Rio Grande do Sul que mexeu muito comigo. Mexeu demais. Eu tenho amigos lá, falei com eles frequentemente, eles estão bem, mas tem momentos que se sente até impotente, porque você ajudava de um jeito, ajudava do outro, você fala, não, mas eu quero mais. Só que você não pode ir até onde, sabe? Dá uma confusão, enfim. E eu pedia muito pra Deus, eu falei, cara, o que tá acontecendo? E qual que é o meu papel nessa bagunça que tá acontecendo? E só que quando eu olho pra ele e falo, meu Deus, me ajude a arrumar essa bagunça, mas me ajude primeiro a arrumar a minha bagunça. Então, se eu pudesse falar, o resumo de tudo é: me ajude, esteja comigo, de mão dada comigo, pra ajudar a minha bagunça, porque se eu arrumar a minha bagunça, eu consigo apoiar a bagunça das outras pessoas também. É isso. O Rodrigo começou a falar aqui, eu quase me emocionei, mas para ver o que é a conexão, né? Em agosto do ano passado, né, depois de vários episódios acontecendo na minha vida, eu estava na Califórnia, eu estava, na verdade, em Los Angeles, estava lá em Santa Mônica, e um ambiente que eu amo Los Angeles, e eu tive um sonho, acho que terceiro dia que eu estava lá. Acho que de tanto fazer essa pergunta para as pessoas, eu nunca tinha sonhado. Mesmo eu fazendo essa pergunta para mim, como eu também te falei, eu nunca tinha sonhado. E naquele dia, acho que eu devia ter chego dia 18, 19 lá, de setembro, eu sonhei que Deus... Eu sonhei não, Deus veio em sonho comigo e conversou comigo, levou uma boa ideia, né? Porque eu troco muita ideia com ele. Mas essa em sonho foi muito real. E ele falou assim para mim, tá chegando a hora. Você precisa aproveitar mais a sua vida. E aí eu peguei e falei para ele assim, não, eu não vou. Ele falou assim, mas tem um tempo aqui. Eu falei, eu não vou. Eu não fiz tudo que eu posso fazer. Falei, é injusto o senhor me levar antes de eu fazer o que eu vim fazer. E eu estava dividindo o quarto com amigos. E no outro dia cedo eles falaram assim, cara, com quem que você brigou essa noite? Aí eu falei assim, se eu falar, vocês não vão acreditar. Aí eu falei, né? Falei, briguei com Deus. Eles, você tá louco? Putz. Eu falei, daí eu contei para eles, né? Mas eu acordei, toda vez que eu tenho um sonho ou uma projeção astral, porque isso comigo acontece natural, eu acordo no outro dia, assim, muito zen. Ou quando eu consagro as medicinas xamânicas. E aí eu fui pra frente do mar. Eu gravei esse vídeo, ele tá no meu Instagram antigo, mas eu vou até resgatar ele e vou postar no meu Instagram novo. E eu fiquei na frente do mar e eu coloquei essa legenda. O que você falaria para Deus se Deus falasse para você que o teu tempo está chegando ao fim? E aí, independentemente se eu tenho mais tempo ou menos tempo, a decisão que eu tomei após aquele sonho foi deixar essa chama da alma vir e fazer o movimento que é da alma. E por isso que eu amo tanto a Cornélia, né? Por isso que a Cornélia, eu sempre falo da Cornélia em tudo, né? Que eu tô agindo, fazendo, movimentando, ou enfim. Porque a Cornélia fala muito da importância da gente calar a secretária interna. E muitas vezes a gente deixa de ser um bom profissional, um bom empresário, um bom líder, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, porque a nossa secretária interna fala mais. E essa secretária interna, ela está muito conectada com crença, juízo, Sim. e etc. Sim. Né? Então, daquele sonho, eu falei assim, eu vou deixar mais essa alma falar. Né? E, engraçado ou não, em janeiro, quando eu consagrei desse ano, 2024, primeira consagração minha da Ayahuasca, a mensagem que mais rodou na consagração para mim, internamente, foi: fale, coloque a sua voz no mundo. Então eu gosto de fazer essa pergunta e agora eu compartilho esse sonho e falo igualzinho você falou. Que loucura, cara. Me deixa mais aqui. Não tá na hora de eu ir embora, porque eu não vou. E eu fiquei no sonho o tempo todo falando assim, eu não vou. Olha o tanto que eu tive que sofrer para chegar até aqui, olha tantas coisas que eu passei. Não vou, não vou. E aí ficou nesse sonho, né? E hoje eu sempre peço para ele mais um dia. Mais um dia. E eu vejo muitas pessoas que no dia a dia elas vivem achando que essa vida é eterna. Né? E esse é o erro. O nosso grande movimento é trazer para as pessoas a consciência da brevidade que a gente está agora e daqui a pouco pode ser que nós não estejamos. E eu falo sempre, o dia que a minha alma desencarnar, ela vai desencarnar numa paz muito grande, porque eu hoje faço, sempre fiz desde pequeno,
Hoje eu entendo porque que eu apanhava tanto, sabe? Mas assim, eu sempre fiz aquilo que eu quis. Mas até os meus 14, 15 anos eu era muito mais deixar agir e intuir. E depois que a gente cresce, estuda, etc. E depois do meu mestrado eu fiquei muito mais cartesiano linear. Sim. E aí agora eu estou nesse processo de desconstrução de novo. Mas é importante trazer essa questão porque tem muitos líderes que eles não fazem essa reflexão e não param para pensar o quanto que está impactando, né, as Sim. pessoas. Sim. Você, dentro da tua jornada que eu conheço, né, a gente já compartilhou muito sobre isso, o que você acredita que é o maior compromisso de um empresário, de um líder com a sua comunidade? Uma coisa que eu aprendi muito, é só uma coisa só. Conheça e se conecte com as pessoas que trabalham com você. Só. Você não precisa mais nada. Você pode ter mestrado, você pode... Que são, assim, todos os estudos que você tiver, o desenvolvimento ele é contínuo, ele não acaba. Não adianta a gente não precisa falar isso aqui. Só que o que tem acontecendo? Muitos líderes estão na cadeira de líderes e não sabem o porquê que eles estão lá. Muitos líderes estão na cadeira de líderes, fazem infinitas formações técnicas e acham que você é um líder de sucesso. E terceiro, muitos líderes são solitários, porque o papel, e aí tem um parênteses aqui, o papel da liderança, em muitos momentos para tomar uma decisão, em muitos momentos para montar alguma estratégia, ela é uma cadeira solitária em muitos momentos. Como um empresário é assim mesmo, tá? Em alguns momentos é necessário. Porém, não existe resultado, estratégia, técnica, aplicação sem as pessoas que estão com você. Então, estamos em 2024 e a gente, várias empresas aplicam práticas de autoconhecimento. Nós aqui estamos falando de autoconhecimento, mas muitos líderes insistem em eu vou me desenvolver como gestor, como líder. E aí tem um amigo meu, o nome dele é Adam Nockel. Então, se você um dia estivesse vendo esse vídeo, Manda para ele, manda para ele. vou mandar para você, porque ele é um dos caras que é amigo da Cornélia. Tem umas 4 pessoas, inclusive você, que são amigos da Cornélia. Então, assim, eu me conectei com a Cornélia em vários momentos, ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Agora, se vocês ainda não me disserem que se a espiritualidade é importante ou não, só isso aí já é uma evidência para vocês. E o que acontece? Esses líderes, tá? O Adam Nockel teve um treinamento de líderes, e eu fui junto com ele nesse treinamento, um treinamento fantástico, para vários líderes aí de uma escola pública lá do ABC, aqui de São Paulo. E ele falou uma coisa que eu uso nas minhas palestras e nos treinamentos. Falei, cara, eu vou usar isso porque você fez um resumo fantástico de tudo que eu acredito. Que para você ser um líder de sucesso de fato, existe o famoso que eles chamam, né? 70, 20, 10. O que isso significa? 70% você precisa ser líder. O que é isso? Um inspirador, um cara que dá o exemplo, um cara que precisa mostrar, tá ali junto com as pessoas, mas precisa se desenvolver, se estudar, esse é o líder, 70%. Quais são os outros 20%, Rodrigo? É a gestão. Porque se você não olhar o todo, não olhar como é que estão as pessoas, não olhar se aquelas pessoas estão trabalhando num lugar que de fato elas estão produzindo melhor, se você não olhar realmente os números, para onde você vai, quais são as metas, objetivos, não adianta também. Quais são os 10%? É o chefe. Aí, muitas empresas hoje em dia estão romantizando muito. Não, mas a diferença de chefe e líder... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Um avião tá caindo. Aí o comandante vai dar o comando para todos. Ele vai ser o líder ou ele vai ser o chefe nesse momento? É emergencial. Tem que ser agora. Não dá tempo pra gente discutir. A gente discute depois. É isso aí. Esses são os 10%. Cara, isso assim, quando ele falou isso, eu falo, cara, é isso. Então, é um resumo do papel que um líder tem que ser. Então, gente... Não adianta ficar aí fazendo vários cursos e treinamentos que é importante, técnicos, sim. Só que se você não se conectar com as pessoas que estão no teu time, você vai ficar rodando e se perguntar, mas por que os resultados não vêm? Então, como prova viva da minha trajetória como gestor nas empresas, os resultados que eu atingia era porque eu me conectava com as pessoas. Às vezes eu não sabia nem o que tinha que fazer, que estratégia que tinha que usar. Eu estava conectado com o meu time, as coisas aconteciam por uma mágica. É isso.
Excelente. Aí você que está nos ouvindo, assistindo, pode se perguntar, tá, mas como que eu me conecto com as pessoas? Né? Então, assim, se você acessar o Instagram ou entrar em contato com a equipe nossa da Trianon RH Negócio, você vai conhecer o método PBC High Talent, que ensina você a se conectar com o indivíduo, entendendo os valores de motivação dessa pessoa e o bem-estar interno. Porque Isso aí. eu só consigo me conectar com o outro, primeiro, quando eu me conecto comigo, e aí eu entendo como ocorre, né, esses processos emocionais comigo, e aí quando eu consigo entender isso em relação ao outro. Por quê? Se você não sabe como está a saúde emocional do indivíduo, você vai tentar fazer várias coisas que essa pessoa não vai permitir conexão. É isso. E aí você vai gastar tempo, vai gastar energia, vai gastar recursos. No entanto, é importante entender se essa pessoa ela está aberta para um processo de conexão ou não. Por quê? Isso. Porque quando o indivíduo dentro do contexto do trabalho não está 11:11, olha, eu olhei no celular agora 11:11, ô maravilha, né? Então 11:11, ó, prosperidade. É isso aí. Então, quando a gente faz o movimento de entender as questões do bem-estar interno, a gente consegue se conectar ou não. E aí, quando o indivíduo não está aberto para essa conexão, a gente respeita o destino dele, dela, e às vezes libera para o mercado. A Cornélia traz uma questão que é importante, eu também muito concordo com ela sempre, é quando uma pessoa ela não está aberta para aprender, essa pessoa ela não tem como estar no seu time. Né? Então, a conexão ela tem que ser genuína dentro de um processo onde eu cuido, respeito o outro, mas esse outro tem que entender que juntos precisamos entregar algo maior. É isso. Um resultado, ok? E isso o método BBC faz. Então, achei legal fazer esse link, até porque né, a gente tem uma ferramenta excelente para fazer esse movimento. Caminhando para o final, né, nosso bate-papo, o tempo passa rápido. Rodrigo, qual que é o legado que você quer deixar para a vida? Quando pensar em Rodrigo, quem te conhece? 2010, quando fiz minha formação em coach aqui no ICI, lembro que o Randy ele fez uma pergunta assim: qual é o cheiro que você deixa? E naquela época, meu colega de turma era o Wendel. Caramba, o Wendel era teu colega de turma. Sim, a gente tem foto junto Que e legal, cara. eu fico muito feliz em ver né, todo o movimento Sim. dele, toda a trajetória dele. Sim. E eu lembro que o Wendel deu uma resposta assim: o meu legado e o cheiro que eu deixo é fazer as pessoas entenderem que elas podem sempre ir para o próximo nível. E na época, ele morava, se não me engano, em Cuiabá. É isso aí. Né? E eu hoje vejo o movimento dele e falo assim, cara, realmente, ele sempre está indo para o próximo nível. O meu legado, que eu procuro trabalhar sempre fortemente, é fazer com que as empresas elas possam ter lucros e as pessoas resultados através do momento em que cada um entende a sua responsabilidade e faz com que isso gere algo maior e melhor para o todo. Em resumo, conecto e aplico pessoas, a estratégia e a cultura. Qual que é o teu legado? Tô demorando um pouco para responder porque não sou eu que vou falar isso. O meu legado aqui é fazer com que as pessoas sejam pessoas. As máquinas sejam máquinas. E principalmente que cada indivíduo, cada ser humano entenda, como eu entendi, que a gente não tá aqui sozinho e a gente não vai fazer as coisas sozinho. Então, quando eu entrei nesse mundo de desenvolvimento humano, desde a da época do corporativo, sempre lidando com pessoas e com equipe o tempo todo, desde criança, sempre muito rodeado de gente. Pessoas que eu nunca mais vi na vida, pessoas passaram na minha vida e foram embora, e pessoas continuam, pessoas vão entrar. E cada vez mais eu entendo o quanto essa minha briga com as pessoas, no sentido de que olha pro outro, não olha só pra você, olha outras perspectivas. E dentro da empresa não é diferente. O meu legado aqui é fazer com que as pessoas deixem o legado delas. O meu legado aqui é fazer com que as pessoas também deixem seus legados. Elas não passem aqui sem ninguém nunca lembrar delas. É isso. E eu acho sensacional o que você traz, justamente porque quando você fala, não sou eu que vou falar meu legado, porque tem muita pessoa que traz o legado
do mesmo jeito que as empresas traz a missão, visão e os valores. Ou seja, só está escrito. Né? E a melhor maneira da gente ver e sentir se essa pessoa vivencia o seu legado é entendendo a jornada que ela constrói, que ela construiu, a trajetória, as atitudes, ações, aquilo que essa pessoa ela faz, o que ela constrói. Então, da mesma maneira que tem empresas que falam de missão e visão, mas no dia a dia é totalmente diferente. E é muito importante a gente entender que quando nós temos congruência entre aquilo que a gente acredita para o nosso legado e nossa atitude, comportamento, a nossa vida, naturalmente, né, fala. Tem uma música que eu gosto muito sempre de ouvir quando eu estou fazendo minhas meditações, que fala assim, que a sua vida é a sua mensagem. Né? Então, o legado escrito ele é só uma concretização, mas é a nossa vida, a nossa dinâmica, a maneira, né, pela qual a gente se relaciona, se posiciona, é o nosso legado. Então, muito bacana isso que você traz, justamente por quê? Porque o nosso legado ele tem que ser ouvido e percebido não somente por aquilo que está escrito no LinkedIn, no Instagram, ou whatever, seja no que for, mas assim, nas nossas atitudes, nas nossas construções, desconstruções. Isso é maravilhoso. E aí a reflexão final que a gente deixa, e aqui, né, antes de passar a palavra para o Rodrigo, é entender como que o teu comportamento, enquanto líder, enquanto empresário, enquanto CEO, no seu dia a dia, está verdadeiramente construindo o seu legado. Como que você no dia a dia faz com que esse legado seja percebido pelas pessoas? Mas tem que ser genuíno, não pode ser top-down. E fechando agora, Rodrigão, eu vou ganhar esse livro maravilhoso teu de presente e eu quero que você me fale em 1 minuto o que fez com que você procurasse reunir no seu livro toda a sua intenção positiva de desenvolvimento de pessoas. E o que o livro ele apresenta, porque eu quero que as pessoas comprem o teu livro. Esse livro aqui, Ponto de Ruptura, coordenadora Maria Martins, são 11 líderes, são 11 pessoas que têm uma visão de liderança diferente, cada um da sua ótica, só que essas 11 pessoas, esses 11 coautores, incluindo Rodrigo Camargo, uma perspectiva de desenvolvimento humano, de liderança. Não uma expectativa técnica, mas sim inspiracional do ser. Na verdade, quem eu sou para ser um líder de sucesso na minha vida. E o que me fez colocar toda a minha história, que uma boa parte, pelo menos aqui nesse livro, é exatamente o que eu falei há um pouco tempo atrás, sobre essa questão do legado, sobre essa questão do papel do líder, não que a sociedade quer que o líder seja, mas qual é o seu papel de liderança para a humanidade? Como eu sempre falo aqui, eu coloquei aqui nesse livro. Existe um livro chamado Monge Executivo, que fala sobre liderança. Ali fala exatamente o líder servidor, que é o que Jesus fez aqui na nossa terra. Então, acho que aqui já dá para vocês entenderem o que eu falo de liderança. E esse livro aqui, ele tem ajudado muitas pessoas a olharem a liderança com uma ótica diferente, no sentido de que, poxa, eu posso ser um líder do meu jeito, da minha forma, desde que eu entregue consiga projetar novas possibilidades para as outras pessoas. Perfeito. Eu vou ter de presente esse livro, vou ler, vou compartilhar os insights. Óbvio que tem dedicatória. Não, você vai ter que fazer capítulo é novo, não vou fazer. Você vai fazer uma dedicatória aqui para quem quiser comprar capítulo depois. 9. E aí, vou ler, vou compartilhar esses insights, irmão. Obrigado. Você sabe o tanto que eu gosto de ler. A leitura me alimenta, não o cognitivo, mas a minha alma. E o importante é a gente justamente se conectar com conhecimentos que sejam diferentes daquilo que a gente esteja habituado a ler, a estudar, para que a gente desenvolva esse pensamento sistêmico complexo e aplicado a negócios e a estratégia. Então, pessoal, grande abraço. Estamos no próximo podcast. E, Rodrigão, irmão, gratidão, cara. Amo você, amo a sua vida e tamo junto, tá? Te agradeço, meu irmão. Último recado pra galera, só para me despedir aqui. Importante. Instituto Rodrigo Camargo, conectados junto com o Instituto Estima, da Paula Silveira. Depois vocês vão saber mais o que é o movimento que a gente está fazendo, sobre desenvolvimento humano. E o mais importante, líder, empresa, entenda qual é a cultura, qual é a missão, qual é o propósito da tua empresa antes de você aplicar a estratégia. E sempre deixa o teu legado no mundo. É isso. Obrigado, meu irmão. Irmão, um abraço. Até mais, gente.